Eu sei que você não imagina isso, mas as certezas e a forma com que você reage à sua realidade está moldando a sua vida. Entender sobre isso é transformar em um caminho de consciência plena, de despertar de consciência, que vai mudar completamente a forma com que você enxerga o que está hoje em volta de você. A bem da verdade é que a gente quer a senda, a gente quer o despertar de consciência, mas quando ele chega, ele bate forte, ele bate com dúvida, ele não te bate com certezas. E não bater com certezas é deixar a gente no silêncio, no vazio da insegurança. Entender que a dúvida é o fato, é isso que te leva para ir além, é perceber que quando você tem uma certeza e ela não te leva a uma outra dúvida, uma outra questão mais profunda, ela não tem que estar na sua vida, porque ela está te estacionando. Buscar a verdade é buscar, o buscar é o fato. E a maioria, isso é a coisa mais louca que se tem na humanidade, a maioria das pessoas não consegue entender que a busca é o fato que existe. Que todas as certezas que estão colocadas para nós nesse caminho são filhas adotivas. Em 99% das vezes, são as filhas que nós adotamos para a nossa vida que vão nos segurar e nos estacionar exatamente onde estamos. Falar sobre isso também é entender que você é totalmente responsável por aquilo que você criou na sua vida. Isso dói, isso machuca, isso incomoda, mas isso é necessário. Sem esse degrau, você não avança, você não desperta. Um exemplo claro disso é quando a gente coloca uma certeza de que algo extraordinário vai nos salvar. Deus vai vir nos salvar e me perdoar e me colocar no caminho certo. Não vai. Não vai. Ele vai te reconhecer pelos seus frutos. Ou seja, é o seu fazer que vai trazer isso para você. Entender isso é aceitar que a centelha divina que está em você, ela é infinita em possibilidades. Mas ela é infinita em possibilidades em relação ao que você escolhe fazer com essas possibilidades. Falar isso rasga a gente por dentro. Porque é como se eu tirasse de mim a certeza de que tudo vai dar certo no final. Não vai. Se você não caminhar pela senda, não vai dar certo. A grande loucura que a gente vive é a loucura da inconsequência. É a loucura de separar tudo, de colocar as coisas em caixinhas. Não, essa questão do eu moldo, eu crio a minha realidade, funciona para o meu mapa dos sonhos, porque é algo grandioso que eu quero, então vai funcionar, mas não vai funcionar para o meu pensamento mal direcionado, para o que eu estou cocriando de sentimento de infelicidade, de raiva e de frustração. Mentira! Vai funcionar tão bem quanto e se bestar mais, porque o medo e a insegurança que está em nós por um viés negativo, ele é mais forte, ele é uma certeza mais concreta, porque afinal de contas eu preciso de me preparar para o pior. Essa certeza é a coisa mais maluca que a gente precisa de ter. Qual é a certeza, Juliana? De que a busca, ela é um fato. E enquanto fato, ela vai te incomodar. Por quê? Porque ela é silêncio muitas vezes. Ela é quietude. Unindo tudo que você tem enquanto indivíduo, dá um check-up na sua vida e vê quantas certezas você está adotando para não ir com dúvida à frente. O conforto da certeza, da sua crença, chame como quiser, é o que está te amarrando nesse processo. E ela não é sua, na maioria das vezes, ela não é nossa. Quantas e quantas crenças de inconsciente coletivo a gente vai tomando para nós, e tudo que vai bater de frente com isso, eu escolho voltar para isso, para não vou entrar num lugar de insegurança, onde eu absurdamente vou ser 100% responsável por aquilo que eu crio, porque não é legal eu ser responsável por o que eu crio. Quando eu olho cru, nu para isso. Porque se eu for realmente responsável,
como a física quântica diz, como a própria espiritualidade já concretiza, que é seu fruto que vai fazer o reconhecimento, isso vai te cortar. E aí eu vou ser obrigada a olhar para esse lado, onde eu me entendo enquanto centelha divina, infinita em possibilidades e responsável pelas possibilidades que eu escolho, inconsciente ou conscientemente para minha vida. Então, não tem como você aceitar uma meia-verdade. Se você aceita uma meia-verdade, você está adotando uma crença que é conveniente, de acordo com as suas conveniências, e a gente está. Eu acredito que você também seja cansado de ver isso no outro, mas vamos olhar para dentro. Qual é o tanto de crença conveniente que você adotou para a sua vida? É conveniente pensar que você cria a sua realidade quando você está olhando para o seu mapa dos sonhos, mas é inconveniente você pensar que tudo que você faz fica em registro e volta para você porque é seu, é uma questão pura e simples. Então, não é que o que sai de você, o que emana para fora de você, dos seus atos, seus pensamentos, suas ações, vai deixar de ser seu quando sai de você. Porque continua em uma coisa só, entende? Entender que você é uma centelha, entender que você está em um campo consciente, é entender que não tem nada que sai de você. Você emana e vai voltar para você. Porque está em tudo, sabe? A gente viver nessa loucura, nesse inconsciente coletivo e adotando esse monte de filha de crença na nossa vida é muito confortável. Porque é fácil pensar que alguma coisa vai vir me salvar, de que alguém vai aparecer na internet, vai me dar a mensagem do dia que vai direcionar meu dia, que isso é para alguma coisa mais além. É você que está emitindo isso. Só que é doloroso pensar, porque bate de frente como se você tivesse que acreditar e dar crédito que você é a própria fé. E que o Criador que está em você, ele está em você enquanto infinito em possibilidades, tanto para o A quanto para o B, porque ele não vai intervir na sua vida. Ele estaria intervindo em você, nele. Então é a sua escolha que vai prevalecer. E você sente impacto do campo nisso? Claro que sente, mas você escolhe estar dentro disso ou não à medida que você desperta para isso. Só que é preciso muita coragem. Aproveita, já curte o vídeo e me conta aqui. É preciso muita coragem de olhar para isso. Porque entrar na crença conveniente é confortável. Ai, que tudo vai acontecer na minha vida porque eu estou direcionando meus pensamentos e porque Deus é justo. Exatamente por ele ser justo, por ele ser uma criação consciente, por você ter uma centelha consciente em você, que você tem que se responsabilizar pelas suas escolhas. E a maioria das pessoas tem medo de entrar em uma busca, confundindo a busca com um caminho de sofrimento. O sofrimento dentro da busca é uma escolha. E essas verdades que vão aparecendo para você, quando a gente consegue reconhecer que ela me leva para uma busca ainda maior, mais grandiosa, ela me movimenta, ela não me estaciona. Então, o primeiro passo que você tem que ter para despertar a consciência não é descer um raio luminoso na tua cabeça, não é você brilhar aqui, a sua glândula pineal estourar como se fossem cristais, não é. Cara, não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas têm essas experiências, enfim, cada um com a sua experiência, mas olha para o que é fato. O que vai te levar para um caminho para despertar e se libertar. O que é se libertar? É ver além, é a busca. E a busca, ela vem com silêncio, um silêncio que corta, que te faz entender que o ser é mais importante do que o ter. E eu não estou falando aqui para você botar os 8 nós da pobreza em volta da sua cintura, não estou falando aqui para você seguir os 10 mandamentos, não estou falando nada disso. Não estou falando para você acender incenso, estou falando o seguinte:
Encara com coragem essa busca. Não deixa de ter a certeza de que você é uma busca. Abraça isso. Sentir é o que vai te movimentar, e esse movimentar vai ter sempre algo para além, porque você é infinito em possibilidades, simples assim. Acolha isso. Isso vai também muito de encontro com a questão da consequência, né? Do causa e efeito que eu estava falando aqui do emanar. Tem uma história que é maravilhosa, que acho que é até o professor Hélio Couto que fala sobre, eu já ouvi ele falando, passando na internet sobre isso, que é a história de um vaso chinês. Um cara foi na casa de um conhecido e quebrou um vaso chinês e virou pro cara e falou: Nossa, me perdoe, por favor, me perdoe que eu quebrei. Esquece, tá perdoado, fique em paz. Agora me dá os 5.000 reais do vaso chinês. O que é isso? Tudo que você faz, que você solta, entenda, ressoa de volta para você. Você não está livre disso. Você pertence ao movimento disso. Então, essa escolha de consciência, essa escolha de entender essa centelha infinita em você, não é aceitar só uma parte dela, é abraçar ela por completo. Abraçar a busca, abraçar o sentir, abraçar o sentido. E também entender, gente, que nós vivemos uma experiência única em cada um de nós e que o outro não está nessa experiência. Pode ser que isso que eu esteja falando com você esteja entendendo e sentindo e percebendo de um jeito completamente diferente do que aconteceu para mim, e provavelmente vai ser isso. Porque o seu universo é seu. Ele passa por isso aqui, ó. Ele passa pelas suas lentes, pela sua vivência, pela sua conveniência, pelas suas escolhas. E é você que está aqui atrás da lente, enquanto consciência, presença, que tem que perceber isso, que tem que abraçar isso. Despertar de consciência não está relacionado a eventos de brilho, na maioria das vezes. Ele é uma busca. Simples assim. É o entender, aceitar e não resignar-se porque é assim desse jeito, porque não, é uma busca enquanto fato, onde eu escolho não abraçar só uma parte dela, só o que me convém, e usar aquele monte de filhas adotivas de certezas e coisas que estão no inconsciente coletivo, trazendo isso para minha vida como se isso fosse meu e calando a voz do que está em mim. Quanto medo a gente tem de quebrar isso? O quanto é difícil caminhar por essa senda? É muito difícil. É preciso muita coragem. Porque isso vai te desfazer. E o que sobrar é o que tem que ficar. Se desfazer, se despir, tirar a lama dos pés para entrar na senda, é isso. É você pensar para além dos seus pensamentos, entender que você é consciência, que você não é o que você pensa, você tem pensamentos, é olhar para a busca com aceitação, entender que a busca é um fato. É olhar para dentro de si com todas as suas mazelas e entender que você vai ter que pagar o vaso chinês, você vai ter que pagar o que você está fazendo e parar de se abandonar nessa historinha de que Deus vai te salvar. Cara, ele vai te reconhecer pelos seus frutos. Olha em volta. Olha em volta desse inconsciente louco coletivo que a gente vive, as realidades que são criadas, que são colocadas para as pessoas, são consequências do que elas estão criando para a vida delas. Então, assim como eu tenho que pagar tudo que eu estou fazendo, que eu estou jogando volta para o bom e para o ruim, eu não posso entrar numa loucura de achar que eu tô condenada. Você tá pegando outra crença adotiva, sabe? Ai, eu já fui uma pessoa péssima, que eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo. Cara, abraça esse fato e busca dentro disso, entendeu? Para de com esse negócio de auto-chicote, sabe? Ai, que eu preciso da penitência, ai, que eu preciso do. Pare com isso! Que tipo de
sofrimento é esse que você está gerando em você, na sua alma, no seu ser, que você está com a maluquice na cabeça de que vai atrair algo bom para você? Ai, não, mas é porque Deus pede para que a gente seja punido. Não pede nada disso. Ele te respeita na infinitude que é, enquanto emanação de centelha divina que é. Então, o que, que eu preciso de fazer para um despertar de consciência? Aceitar essa busca e perceber o que dentro dela ressoa, que me leva a algo muito maior. Então, se você fez merdas na sua vida, e eu não tô aqui para nem tem estatura moral para julgar nada de ninguém, eu tô falando algo que movimenta um fato, a busca é um fato. Começa a olhar para isso de frente, para de adotar a verdade conveniente para sua vida. Quando você olhar de frente, aí sim, cara, a tua vida muda. Aí sim, você entende o real sentido de ser uma centelha de vida. Aí sim, você entende que algo saiu de você e é isso que transformou. Aí sim. Fora disso, é enganação. É olhar com lente do outro, é pegar a lente do que está fora de você, adotar como se fosse sua e ir vivendo em consequência dessa coisa torta, embaçada na sua vida. Então, reflita sobre isso e deixa aqui nos comentários se faz sentido para você, se isso ressoou com você e o que, que você gostaria de ouvir sobre. O próximo papo que a gente vai ter vai falar um pouquinho mais desse campo de possibilidades, sem colocar física quântica na conversa, sem colocar espiritualidade, ou sem colocar psicanálise, eu só não vou tirar. É diferente. Entender que a gente não coloca, mas só não tira, é perceber que tudo é uma coisa só. E isso é um caminho sem volta, que eu espero que você continue aqui comigo. Não esquece de ativar o sininho das notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Me conta aqui se fez sentido para você.